Edu, vamos chamar nossa enviada especial, Heloísa Vilela, braba, corajosa. A Heloísa está acompanhando de perto o conflito, são 14 dias de guerra entre Israel e o Hamas. O exército de Israel informou que pode entrar em Gaza pela área norte a qualquer momento, assim como eu falei na abertura do programa também, que se espera que hoje seja a abertura da ajuda humanitária também pela faixa sul de Gaza, que também foi bombardeada, mas a Heloísa vai trazer as informações e atualizações para a gente, Elo, mas para começar, queria te perguntar onde você está exatamente, e boa tarde para você, que agora mais 6 horas na nossa frente, por volta de 2 horas e 28 minutos, né, Elo? Exatamente, bom dia para vocês aí. No Brasil, eu estou na cidade de Ramallah, que é a principal cidade da Cisjordânia, é onde fica a Autoridade Palestina, é a cidade maior e é o coração da Palestina, aqui na Cisjordânia, não é na faixa de Gaza, vamos lembrar, a faixa de Gaza é aquele pedacinho no sul do mapa, que fica na beira do oceano, do outro lado tem Israel e no sul tem o Egito. Aqui não, aqui do outro lado é Jerusalém. Então, eu estou aqui e eu estou aqui num café que tem nas paredes fotos que mostram o que era a Palestina antes da criação do Estado de Israel. As fábricas que eles tinham, a produção que eles tinham e tudo que se perdeu depois que eles passaram a ter cada vez mais uma situação de dependência, né? Principalmente depois dos acordos de Oslo, que eles, então, mais do que nunca passaram a ter uma dependência de Israel. Então, eu estou aqui em Ramallah, hoje é sexta-feira, é um dia muito importante para quem segue a religião muçulmana, as mesquitas estavam todas cheias, e a gente ouviu entre 12h30 e 1h30 da tarde, toda o canto e a pregação nas mesquitas, que é para gente que não está acostumada, é muito bonito, a gente ouve aquele som, infelizmente a gente não entende o que está sendo dito, mas é um dia importante para quem segue a religião e é muito interessante a gente observar também que não é todo mundo que segue a religião, os mercados estavam abertos, eu vi muita gente nos mercados, o que dá para funcionar está funcionando normalmente, e tinha muita gente na rua que não estava indo para a mesquita, que não estava indo rezar, mas tem muita gente, como o motorista de táxi com quem eu estou trabalhando aqui, ele me avisou, olha, entre 12h30 e 1h30 eu não posso te levar de volta para Jerusalém, porque eu estarei orando, então eu vou esperar por ele para voltar para Jerusalém. Mas eu queria dizer para vocês que o clima aqui é de muita incerteza. Existe muito medo das consequências do que está acontecendo em Gaza. Por quê? Se Israel conseguir realmente expulsar a maioria dos moradores do norte de Gaza e, eventualmente, quem sabe o que Israel vai fazer com o sul de Gaza, se ele anexar todo esse território, o que esperar aqui na Cisjordânia? Né? É o que muita gente me diz aqui. E por que não esperar que Israel tente fazer o mesmo com a Cisjordânia? Então, existe muita preocupação aqui, muita tensão. Depois das orações, haveria uma série de manifestações, a maior delas não vai ser aqui pertinho, onde eu estava, diante da mesquita, mas por várias cidades do mundo árabe hoje, depois das orações nas mesquitas, é dia de manifestação. Estava vendo na TV aqui, no café, na Al Jazeera, eles estão mostrando várias cidades do mundo árabe, justamente, com muita gente na rua, em protesto e em apoio à população palestina. Olá, Elô, bom dia. Poxa, que alegria te ver bem. Eu tenho, ao longo do dia, recebido literalmente centenas de mensagens de pessoas enviando boas vibrações e dizendo da admiração da sua coragem e entrega não só ao jornalismo, mas também à causa, ou seja, a causa de um povo que está sendo covardemente, né, atacado, com o mundo observando inerte. O mundo está observando inerte o que está acontecendo. É claro que existem várias tentativas de fazer alguma coisa, mas o resultado final, que é o que conta para as pessoas que estão sendo atacadas, é nada. É nada. Então, Elô, eu queria começar te perguntando o seguinte: hoje você
disse no seu diário, e eu estou convidando muitas pessoas a ler o diário, que está no iclnoticias.com.br, você fala de um silêncio, de uma calma assustadores, né? E a pergunta é, e eu vou trazer várias coisas aqui nessa nossa conversa, eu vou trazer o vídeo da Al Jazeera sobre aquele ataque ao hospital que a Al Jazeera decupou ali, dividiu segundo a segundo para mostrar que o que as imagens mostram é que o foguete não saiu de Gaza, a bomba não saiu de Gaza. Eu quero trazer uma entrevista que teve ontem de um comediante médico, anteontem, perdão, de um comediante médico nos Estados Unidos, que viralizou no mundo inteiro e que tem dados muito interessantes, mas antes eu queria falar sobre essa expressão que você usou, do silêncio assustador. É assustador porque, e eu sei que numa guerra muitas emoções se confundem, são as pessoas que estão com medo de um próximo ataque, ou é assustador porque a qualquer momento pode estourar uma revolta contra o que Israel está fazendo, e isso virá um momento de rage, de fúria, de ódio, de quebra-quebra, como até foi ensaiado há 2 dias atrás aí em Ramallah, onde você está, onde um repórter da Al Jazeera teve que se abaixar. Então, são os dois? É mais o medo ou é mais assim aquela na beira da fúria? Da onde vem esse assustador que você está usando? É isso que você falou, né, Edu? Uma coisa são os fatos, outra coisa é a sensação que a gente tem quando a gente está num lugar. Então, você já viu, assim, quando antes de uma grande tempestade, ou antes da chegada de um tornado, não tem aquela calma total? É um silêncio, é uma calmaria. É essa sensação que eu tive hoje de manhã aqui. É a calma antes de uma possível grande tempestade. E a gente fica aqui achando que a qualquer hora pode estourar essa revolta. E tem, volta e meia ela está estourando sim, ela está pipocando. Por quê? As pessoas aqui têm muitas críticas à autoridade palestina. Eles descrevem a autoridade palestina como uma marionete quase do governo de Israel. Eles sentem que foram traídos pela autoridade palestina criada com os acordos de Oslo, que os palestinos cumpriram e o lado de lá não cumpriu. E eles ficaram nessa situação em que se encontram até hoje. Então isso tem sido cada vez mais inaceitável. Então eles fizeram vários protestos e a autoridade palestina veio com tudo para reprimir, né? Então eles sabem também que o governo de Israel avisa a autoridade palestina, olha, vai lá dar um jeito, que senão eu vou entrar e eu vou dar o meu jeito. Eles vivem entre essas, então é um escudo e o outro escudo, sabe, Edu? É como se fosse uma primeira barreira policial e uma segunda barreira policial. Eles não se sentem representados e protegidos e seus interesses protegidos por ninguém. E como você disse, a coisa mais difícil de aceitar nisso tudo é o mundo olhar para o que está acontecendo aqui em 2023, a gente assistir essa matança e ninguém está fazendo nada. Você ter um representante diplomático do governo dos Estados Unidos se recusar a adotar uma medida na ONU para criar um corredor humanitário, para criar uma saída para quem está precisando de água, comida e remédio. Como que a gente pode aceitar isso, Edu? Não dá, entendeu? Não foi à toa que vários diplomatas deram as costas para a representante dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Isso nunca aconteceu. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Na Segunda Guerra Mundial, as imagens demoraram a chegar. Muita gente demorou a reagir. Inclusive, os Estados Unidos demoraram muito a reagir ao que estava acontecendo na Europa. Agora, as imagens estão aí para quem quiser ver. Não há desculpa. E se o foguete foi lançado por A ou por B, as mortes são as mesmas. E a saída para essas pessoas tem que existir, tem que ser criada. Outra coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, sabe? Eu estou aqui em Ramallah e conversei com várias pessoas. Existe uma revolta muito grande de todos serem tratados como se fossem todos ativistas do Hamas, né? Porque o governo de Israel trata todas as pessoas que estão na faixa de Gaza como ativistas do Hamas, então pode matar todo mundo.
Olha que loucura o mundo em que a gente está vivendo hoje. Isso é inaceitável, a gente tem que falar, a gente tem que gritar, a gente tem que botar a boca no trombone, porque não é possível a gente aceitar calado o que está acontecendo aqui. E vamos colocar, já que você chamou o assunto, Elo, vamos colocar o vídeo que a Al Jazeera fez. Vamos só falar porque que é importante a gente colocar essa análise que a Al Jazeera fez daquele míssil que caiu no hospital. Isso é um crime de guerra, assim, o maior crime de guerra que pode acontecer. Você atacar um hospital onde as pessoas estão se refugiando ou sendo tratadas, né? Convenção de Genebra não permite hospitais, escolas, enfim, você não pode atacar. O que Israel, e demorou 2 dias para falar isso, o que Israel veio com versão, e aí o mais importante, fica comigo aqui, foi que Israel falou o seguinte: usando o vídeo da Al Jazeera, quem usou o vídeo da Al Jazeera foi Israel. Ontem eu vi, quando a Al Jazeera fez essa análise, eu fiz um post ali nas minhas redes sociais, tinha gente, mas também a Al Jazeera, irmão, irmã, para pensar um pouco, eu sei que é difícil pensar num momento desse, mas você está falando sem saber o que aconteceu antes. Você está falando aí, enfim, boca-roto, entendeu? Você está achando que é o cara que está sabendo de tudo e não está sabendo de nada. Você está pagando de ignorante. Quem usou a Al Jazeera, que, aliás, faz um trabalho de cobertura em guerra que é incomparável com qualquer outro, é quem entrevista o secretário de Estado americano e, depois de entrevistar o secretário de Estado americano, vai lá e fala com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, depois fala com o porta-voz do Hamas, depois fala com o ministro das Relações Exteriores americano. Então, a Al Jazeera faz um trabalho excepcional. Mas vamos supor que você não gosta da Al Jazeera, que você tem na cabeça que a Al Jazeera é Bin Laden. Tem gente que acha uma maluquice dessa. A Al Jazeera é do Catar. A Al Jazeera é uma TV que é financiada pelo Catar, tá? Então, mas vamos supor, você não precisa saber disso. Eu só quero te dizer o seguinte: o vídeo que foi usado para dizer que foi um míssil de Gaza era da Al Jazeera. Então, a Al Jazeera fez um trabalho científico, segundo a segundo, para ver realmente se faz sentido o que Israel falou usando o vídeo da Al Jazeera. Vamos ouvir o que esse vídeo tem a dizer. Ele está legendado, nos perdoe por não estar dublado, as pessoas que são deficientes visuais, mas depois a gente fala rapidamente um resumo do que foi falado. Vamos colocar na tela, Elô. Along with several other videos from multiple sources, and established a detailed second-by-second timeline of the events. By analysing Al Jazeera's live stream starting at 1845, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 1854-28, then 1855-03, then 1857-42, and then 1858-04. That's military time for just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video with another, captured by a camera situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 1859-35, we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18:59:50. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analyzed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al Ahli Arab Hospital. As a result,
Al Jazeera Digital Investigations Team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. Só fazer uma ponderação rápida, eu tenho falado desde que esse conflito começou que as redes sociais têm muita pressa em atribuir culpa a um lado ou a outro, né? E que o trabalho de jornalismo é exatamente esse, averiguar os fatos e verificar as versões possíveis e ter uma linha lógica para falar. Aparentemente, é isso que a Al Jazeera fez, né? Investigou e trouxe para a gente. O meu áudio estava desligado, estava falando aqui e ela não estava me ouvindo. Não, mas só para reforçar... Estava ouvindo sim. Estava ouvindo? Não estava ouvindo pelo microfone da Vivian, talvez, mas agora está melhor. E é isso, então. É esse o trabalho que o jornalismo precisa fazer, né, Elo? Ouvir os lados e, principalmente, as evidências. Foi isso que a Al Jazeera fez muito bem feito, né, Elo? Eu acho que mais do que ouvir os lados, né, essa coisa do jornalismo declaratório, né, eu falo A, você fala B, é analisar os fatos como eles fizeram, pegar as imagens e olhar frame por frame, segundo por segundo, e analisar também o que os representantes do governo de Israel andaram colocando nas mídias sociais. Antes, depois do ataque, houve representantes do governo de Israel dizendo que, comemorando que tinha dado certo, e mais, agora, hoje, está circulando aqui entre jornalistas palestinos uma declaração de um representante do governo de Israel, depois vou mandar para vocês, na qual ele disse o seguinte: eles não têm água, não têm remédio, não têm eletricidade mesmo, a gente já promoveu uma eutanásia. E isso, claro, foi apagado em seguida. Então, isso também conta, sabe? Mas eu acho que essa análise detalhada que a Al Jazeera fez é realmente um trabalho de jornalismo seríssimo e muito bem cuidado. Muito bem cuidado, é muito impressionante. Nenhuma contestação até agora do trabalho da Al Jazeera. Tirando, a Al Jazeera eu não assisto, eu desafio alguém a mostrar alguma rede de televisão, ou o governo de Israel, ou alguém que tenha falado, olha, essa análise que a Al Jazeera fez está errado, porque isso que ela falou é furado. Mostra uma. Não teve, Elô. Isso quer dizer alguma coisa, né? Sim, vamos às evidências, né? Não venha fazer discurso só, não. Vamos às evidências. Onde que está errada essa análise? Em que segundo entrou alguma coisa que não está correta? Isso a gente não viu ninguém dizer até agora. Então, é claro, né? Eu acho que fica muito claro que eles fizeram uma análise muito bem feita, que ninguém até agora conseguiu refutar. Elô, eu queria chamar um outro vídeo que você fez, esse vídeo captado pela própria Elô, quando você estava em Ramallah também, né? Você conversou com um brasileiro, não é isso, Elô? Isso foi ontem, se eu não me engano, que você fez esse vídeo, né? Vamos trazer essa entrevista? Não, isso foi hoje de manhã, porque a gente tem muitas horas de diferença, são 6 horas de diferença. Então, estou aqui desde muito cedo e já fiz várias coisas que eu mandei para vocês hoje, deviam ser 2 horas da manhã aí no Brasil. Verdade, agora são 2 horas e 45 minutos, então vamos acompanhar esse vídeo que a Elô gravou hoje com um brasileiro em Ramallah. Caranja, é a cidade bem na divisa para entrar em Ramallah, totalmente diferente de Jerusalém. São apenas 5 minutos, 10 minutos de carro. Mas vai chegando na fronteira, claro, para entrar na Cisjordânia, um lugar mais tenso, obviamente. Essa praça aqui de Ramallah tem um simbolismo super forte, né? Vocês podem ver aqui o homem no meio do caminho não consegue chegar até a bandeira palestina. Sexta-feira aqui em Ramallah, essa é uma feirinha. O dia continua, a vida continua aqui. É uma cidade, é a cidade central, né? O centro da autoridade palestina. Em toda a Cisjordânia, seria o lugar mais seguro para se estar, onde funcionam várias organizações internacionais que, infelizmente, estão começando a retirar o seu pessoal daqui, mas ainda é dentro da Cisjordânia, sem dúvida, o lugar mais seguro para
se estar nesse momento. Esse mercado aqui funciona todo dia, não parou, normal, todo mundo vindo fazer suas compras aqui, no fim de semana, frutas, verduras. Cheiro de hortelã por aqui é uma coisa incrível. Várias pessoas que você conhece, com as quais você convive, já deixaram Ramala. Então, onde é o seu ponto? Quando que vai chegar para você? O que vai dizer para você o momento de você deixar Ramala ou não? Certo. Muitas pessoas estão saindo, né, da Cisjordânia de uma maneira geral. Algumas dessas pessoas saem por iniciativa própria, por decisão própria, outras em função da relação que tem com seus trabalhos, que muitas vezes são instituições baseadas em países europeus, majoritariamente, e essas instituições, então, chamaram de volta os seus empregados, os seus trabalhadores. A minha relação ela é direta com o conservatório em que eu dou aula, e no momento, ainda que a gente vislumbre essa intensificação, essa complexidade que tem se intensificado sobre a ocupação militar da Cisjordânia, Ramala ainda tem sido uma cidade segura. O meu termômetro pessoal é esse: se chegar a Ramala, que é o centro cosmopolita, o centro político, o centro capital de fato, vamos dizer, da Palestina, aí sim talvez seja o momento de a gente se deslocar. Até lá, tenho a preferência individual de permanecer em Ramala, até pela própria segurança, por mais contraditório que isso possa soar. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu ouvi ontem de um amigo meu dizer o seguinte, ele é jornalista, ele falou, eu vou para Ramala, porque se fecharem eu quero estar lá dentro. O que é uma contradição também, porque se fechar pode ser muito complicado. A gente viu o cerco a Gaza, né? Você não tem medo que aconteça alguma coisa aqui, você não consiga sair? Eu acredito, dadas as circunstâncias do momento, e essa é uma resposta que pode mudar em alguns dias, mas então, não, esse medo eu não tenho. Eu acredito que o deslocamento ele pode ser comprometido, sim, mas não vislumbro nesse exato momento uma situação parecida com a situação de Gaza. O que me preocupa, de uma maneira geral, são os confrontos que podem acontecer nas cidades e, sim, o fechamento dessas cidades. Mas, ainda assim, entendo que seja mais seguro daí não se deslocar para fora do que ficar dentro. Então, nessa perspectiva, ainda que existam eventuais bloqueios das cidades, acho mais interessante permanecer dentro delas sem se deslocar. Gente, Elô, primeiro, parabéns, né, por estar nos mostrando isso, mas eu queria te perguntar, você que está assistindo, e aí, viu a quantidade de terrorista? Viu a quantidade de gente, todo mundo andando armado, procurando alguma criança para matar? Viu a quantidade de gente com ódio no rosto, querendo destruir quem não é igual a eles? Ah, não viu? Pô, a Elô é boa de esconder, hein? A Elô conseguiu esconder super bem. E, gente, eu estou fazendo essa provocação porque várias contas de pessoas famosas no mundo inteiro, de pessoas influentes no mundo inteiro, tem dito o seguinte: nós temos que acabar com esses caras, porque os palestinos querem acabar com o povo judeu. Não é verdade. É tão importante a Elô trazer essas imagens, porque, de repente, eu odeio usar essa palavra, mas você vai assistir e vai falar assim, ué, mas eles são normais. Eu odeio essa palavra, normal. Mas não é a impressão que você vai ter? O pessoal aqui estava comentando no chat, caramba, pô, parece muito mais com uma cidade daqui do que eu imaginava. Não é um bando de terrorista, é um bando de gente que só quer ter um lugar para poder chamar de seu em termos de território. Para poder, quando eu visitei uma das comunidades mais pobres de Salvador, os caras falaram o seguinte, irmão, a gente não tem CEP. A gente não tem CEP, não chega coisa aqui, a gente tem que esconder onde é que a gente mora para conseguir entregar o currículo. Então é tão importante isso que a Elô está fazendo para tirar das pessoas essa história de que Palestino é terrorista. Isso é uma maluquice.
como as pessoas têm com o Irã. Quem é iraniano é terrorista. Meu irmão, um amigo meu acabou de voltar do Irã. Ele voltou encantado. Ele disse que nunca conheceu um povo tão cordial na vida. Na vida. Gustavo, o nome do meu amigo. Nunca conheceu um povo tão cordial na vida. Ele perguntou onde é que era o restaurante que ele tinha que ele queria visitar. O cara falou o seguinte: não, vem cá, eu vou até lá com você. 15 minutos de moto para ele seguir. Ele não conhecia o cara, ele perguntou na rua. Ele chegou lá e falou: tá aqui. Ele, não, pelo amor de Deus, eu queria só te mostrar. Então, Elô, é muito importante você mostrar nesses vídeos que não é um povo de terroristas, não é um povo de pessoas que merecem morrer, não é um povo de pessoas que têm ódio no rosto. Cadê o ódio no rosto desse cara? Obrigado, Elô. Edu, e posso te contar mais uma coisa? Eu fui numa lojinha para comprar um chip, né, para colocar no telefone para poder falar com vocês. E cheguei lá, o dono da loja, uma birosquinha, né, me pediu meu passaporte, porque você tem que mostrar o passaporte para comprar o chip. Quando eu mostrei o passaporte brasileiro, você precisava ver o sorriso que ele abriu para mim, né? É até emocionante falar isso, porque eles realmente falou que é brasileiro, eles, nossa, você é do Brasil, e todo mundo aqui super solícito, né? Todo mundo muito simpático. Agora, eu gostei de você usar uma palavra, Edu, que hoje um palestino usou comigo, a mesma palavra que você usou, normal. Ele estava me falando, o preço que a gente está pagando aqui pelo tomate, pela alface, por tudo, é um absurdo. Por quê? Porque Israel controla tudo o que acontece aqui dentro. Eles não têm água para produzir absolutamente nada. Eles são totalmente dependentes. E isso, como ele me disse, não é normal. A vida que a gente leva aqui hoje não é normal. E o discurso dele para mim era: eu me recuso a normalizar o que a gente está vivendo aqui. É um cerco. E quem controla a vida dessas pessoas é o Estado de Israel. Então, claro que isso não é normal. Os preços que eles pagam por tudo que eles consomem aqui é o mesmo preço que se paga em Israel. E, obviamente, o nível de vida, os salários são muito mais baixos. E para quem tem emprego, para quem tem perspectiva, porque a maior tristeza dele, como ele estava me falando, é a falta de perspectiva da juventude, que faz faculdade, estuda, se prepara e não tem o que fazer. Então, essa é uma situação que, como ele me disse, ele se recusa a tratar como normal, e eu acho que a gente deve fazer o mesmo.